Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário. Eu vou fazer uma mensagem, não uma mensagem, uma mandala, digamos assim. Uma mandala diferente, uma mandala nova que vou trazer para vocês. Lembrem-se que a mensagem é geral, pode ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Eu também já tenho a vencedora do vídeo passado, que depois no final da mensagem geral terá um geral para si, um conselho, um direcionamento da espiritualidade, como foi prometido. Às pessoas que querem ter também esta oportunidade de ter uma mensagem direcionada à sua energia, não se esqueçam, vocês têm que deixar neste vídeo o vosso comentário e o vosso like para que no próximo vídeo de Sagitário sejam ou tenham a possibilidade de ser um dos escolhidos. Vamos ver o que a espiritualidade vos quer dizer. Eu tenho vários decks em cima da mesa. Este será um conselho final da espiritualidade para vocês. Esta será a situação à qual vocês tentam trazer uma solução ou mover-se, o que a espiritualidade realmente vos quiser trazer. Porque esta mandala é a mandala do movimento, a mandala de trazer aqui algum tipo de transição na vossa vida, ou de transformação, ou de mudanças na vossa vida. Vamos ver o que é que a espiritualidade vos quer comunicar. Às pessoas que querem ou que necessitam de algum tipo de consulta privada, vocês abaixo do vídeo encontrarão o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot. Através destes dois contactos vocês entram em contacto direto comigo. Também deixo desde já a minha gratidão pelo vosso apoio ao canal do YouTube através dos vossos likes, das vossas partilhas, das vossas subscrições. Não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês tenham sempre a notificação de todos os vídeos que são lançados no canal. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar, sem mais demoras. Vamos invocar os nossos cristais de luz, como sempre o faço. Busquem estar tranquilos e pedir orientação, conselho, direcionamento divino às vossas vidas. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco. Em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus, e eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas um veículo e um canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão eterna, hoje e sempre. Amém. Vamos ver então de onde vocês querem movimentar, o porquê de vocês quererem movimentar, as energias. De que é que vocês se estão a afastar? São as duas primeiras energias. Do que é que vocês se estão a tentar afastar ou movimentar? Eu vou tirar primeiramente as lâminas e depois entramos então na mensagem mais a fundo, como sempre eu faço. Enquadrem a energia à vossa situação, ok? Eu acho que vou ter que afastar aqui estes decks para mais tarde, porque eu vou precisar de bastantes cartas nesta mandala. É uma mensagem mais completa, mostra-vos a situação, mostra-vos a vossa ideia ou a vossa deslocação, para onde vocês poderão estar a mover ou aquilo que pode atrair até vocês a nível do vosso movimento, ok? Assim. Eu acho que vocês conseguem ver a mandala toda assim. Eu acho que vou afastar só um bocadinho mais a câmera ou colocá-la um bocadinho mais a direito para que vocês consigam, né, ver perfeitamente. Assim. Acho que está perfeito. A nível das vossas duas primeiras lâminas, como eu ainda agora falei, estas duas primeiras lâminas é aquilo à qual vocês, de alguma forma, estão a tentar deixar para trás.
e depois nós vamos ver o porquê de deixarem para trás, qual a motivação e depois o possível resultado final deste vosso movimento. Como eu disse, no final haverá o conselho da espiritualidade em relação a vocês ou a alguma situação que a espiritualidade queira trazer de alguma forma mais orientadora ou mais específica na vossa vida. Daquilo que vocês se tentam ou querem se mover. Vocês têm a carta da retirada e a carta da revolução. Gente, há aqui uma tentativa de realmente, a retirada é quando a gente se quer soltar, quer trazer aqui algum tipo de retiro ou afastar-se de situações que tragam dúvidas. A retirada é quando a gente sente que tem que dar um passo atrás em uma situação, é permitir que o tempo flua como tenha que fluir de forma a trazer clareza à vossa mente. A carta da resolução, que é a carta da solução, eu acho que é esta retirada realmente, é o afastarem-se da situação, afastarem-se de algum tipo de dúvida ou de situações que tragam dúvidas, para que vocês tenham a determinação, que é a resolução, a determinação, a solução interna, mas também o trazer aqui algum tipo de resposta. Porque há uma situação aqui à qual vocês se querem mover. E este mover tem muito a ver com o soltar, principalmente pela carta da retirada, principalmente situações que de alguma forma trazem uma sensação de dúvida, uma sensação de instabilidade, de incerteza neste momento à vossa vida. É como se vocês precisassem de se retirar para ter a tal clareza, a tal resolução, ok? A tal determinação, às vezes até na decisão a ser feita ou na resolução, que às vezes não é só externa, mas interna. A nível para onde vocês se estão a mover. Aqui é o que vocês querem deixar e para onde vocês se estão a mover. Vocês têm a carta do desenvolvimento, lindo, e a carta dos obstáculos. Este desenvolvimento não vai ser fácil. Ou é um desenvolvimento que realmente vai exigir de vocês algum tipo de determinação, foco, resiliência, audácia e até mesmo algum tipo de coragem. Porque a carta do desenvolvimento é um desenvolvimento gradual, é um desenvolvimento contínuo, é algo que vem de forma lenta, mas de uma forma segura. Por isso é que eu digo que o obstáculo aqui pode ter a ver com o tempo, pode ter a ver realmente com o progresso gradual e de continuidade, a necessidade às vezes até mesmo de adaptação, porque esta carta fala também da adaptação, mas o que é certo é que vocês se tentam realmente mover em frente, mover em direção a algo, mesmo que este algo possa exigir de vocês, que eu acho que isto também é um pouco da vossa consciência, que possa exigir de vocês um esforço extra ou realmente ter que confrontar uma situação às vezes de frustração, de dificuldade, algum sentimento até mesmo de desesperança, de desânimo. E eu acho que tem muito mais a ver com os vossos sentimentos, o obstáculo em si, com as vossas emoções e com a vossa forma de ver este progresso ou este desenvolvimento a nível do vosso movimento, ok? Nós já vamos ver mais a fundo o que é que nos querem dizer com tudo isto. A nível das coisas que vocês devem considerar, pensar antes de tomar uma ação. Vocês têm a carta da graça e a carta da restrição. Aquilo que vocês devem considerar antes de tomar a ação. Primeiramente, a autodisciplina, a prática, o autorrespeito,
a introspeção e agir com paciência, ok? Maturidade. Porque aqui há algum tipo realmente de necessidade. A graça aqui tem a ver muito com a parte do externo, que às vezes a gente confunde muito o lado externo com o lado interno. E isto faz com que às vezes a vaidade há um certo embelezamento, talvez exagerado. É o que eu sinto aqui em relação a esta lâmina da graça. As razões para vocês continuarem a moverem-se em frente. A razão para que vocês se devem movimentar, continuar. Move on é seguir. Seguir. Porque é que vocês devem seguir? A espiritualidade diz-vos que a verdade interior e a diminuição, ou reduzir. Vocês têm a carta da verdade interior e a redução. A nível as razões por que vocês devem continuar a seguir, primeiramente é através da vossa sabedoria do coração. O entendimento, a clareza, a pureza, o conhecimento às vezes até mesmo intuitivo, o entender a diferença da vossa consciência real e da ilusão. A carta da diminuição é como se vocês tivessem realmente que continuar a movimentar-se em frente para realmente sair de algum tipo de declínio, de fragilidade, há algum tipo até mesmo de sacrifício, porque esta carta fala muito também do sacrifício. É como se dissesse, há algo que vocês realmente conseguirão alcançar, mas a razão para se mover é para vocês deixar algo, cortar algo que vos pode trazer, ou vos trouxe algum tipo de contração, de declínio, ou algum tipo de desprenderem-se, soltarem algo. É esta energia até da diminuição nesta carta. A nível do possível resultado final, vocês têm o manterem-se quieto e a necessidade juvenil. Estas duas cartas é quase como se fossem um pouco contraditórias, porque a carta de manter-se quieto é contraditória à carta da necessidade de se sentir juvenil. E aqui eu acho que este possível resultado final é quando vocês conseguirem realmente equilibrarem a vossa impulsividade, haver aqui algum tipo até mesmo de aprendizado a nível de aceitarem-se a vocês mesmos, a serem mais desprendidos sobre os resultados finais, uma renovação em vocês. Esta renovação às vezes é o conseguir controlar a nossa impulsividade e a nossa imaturidade, ou a nossa impaciência, ou o nosso comportamento imprudente. Eu acho que aqui o resultado final é quase como se houvesse um crescimento pessoal, um grande crescimento pessoal em relação a todo este movimento que vocês estão a fazer na vossa vida, ou irão fazer na vossa vida. Deixem-me ver qual é as energias. Mostrem, por favor, clarificação para Sagitário. Se vocês gostam deste tipo de mensagem, deixem o vosso comentário. Se vocês gostam da minha energia, gostam da forma como eu comunico com vocês, não se esqueçam de darem o vosso voto de gratificação. Eu serei muito grata mesmo. Também volto a relembrar que as pessoas que querem de alguma forma ter uma mensagem direcionada a si e única e exclusivamente à sua energia, deve deixar o comentário e o like para que o motor de busca encontre o vosso nome. Mostrem-me, por favor, o porquê da retirada. Mostrem-me, por favor, o porquê da retirada. O porquê deste movimento de Sagitário de tentar deixar
algo para trás ou de se afastar de algo. Vocês têm aqui a união espiritual, vocês podem estar a soltar ou a deixar algum tipo de relacionamento, conexão amorosa ou algum tipo de situação que de alguma forma, porque esta carta é o 2 de copas, de alguma forma vos mexe ou vos afetou de forma emocional, mas intensiva. Há aqui um certo descontentamento. Porque a carta do 4 de copas, e estamos a falar muito das vossas emoções, nós estamos muito dentro das vossas emoções, sagitarianos, há aqui realmente um soltar ou um tentar soltar, um tentar movimentar-se, um deixar para trás um certo descontentamento ou aborrecimento, mas a nível emocional, porque o 2 de copas é a nível emocional, é aquele tipo de situação, conexão, contacto, alianças, que de alguma forma a gente espera ou esperou algo mais concreto ou teve uma perspectiva, uma ideia totalmente diferente depois do resultado final. É o que me mostra muito ali, principalmente com as copas, 4 de copas, 6 de copas, o que me leva realmente àquela sensação de oportunidade perdida, certo? 4 de copas é o rejeitar da oportunidade ou aquele sentimento de que vocês ou alguém perdeu uma oportunidade. Por isso a tal resolução. A nível de para onde vocês se estão a movimentar, que é o tal desenvolvimento, que é um desenvolvimento, como eu digo, não é rápido, é um desenvolvimento gradual, contínuo, mas que ao mesmo tempo vai necessitar de uma certa adaptabilidade de vocês. Mas é uma carta que vos confirma que é algo que pode ser lento, mas é algo que será seguro, ok? É algo a qual vocês têm que manter o foco, a concentração realmente. O desenvolvimento, vocês têm o terceiro olho, o que me fala realmente de vocês estarem quase que a tentar seguir a vossa intuição. O terceiro olho é a nossa intuição, gente. É quando a gente realmente tenta estar atento aos direcionamentos que a gente obtém. E este vosso movimento para o qual vocês se estão a tentar movimentar ou a tentar seguir, é como se vocês estivessem neste momento a seguir muito mais a vossa intuição ou estarem muito mais atentos à vossa intuição. Daí o tal progresso ser gradual, contínuo, a necessidade de uma adaptação, a necessidade às vezes até da lentidão das situações, de forma a que vocês consigam encarar com mais até, se calhar, resiliência, com mais coragem, os possíveis obstáculos que possam existir. Vocês têm o 3 de copas, não, 3 de copas não. O 3 de ouros, desculpem. O 3 de ouros, que é as parcerias e as alianças, ok? Eu agora estava confundida com a cor. É o 3 de ouros, que nos fala realmente aqui parcerias e alianças. Eu acho que vocês tentam realmente encontrar novas parcerias, novas alianças. É como se vocês quisessem deixarem para trás a frustração e as dificuldades, sentimentos de desespero antigos e tentar manter aqui uma certa esperança. Uma certa esperança realmente em novas parcerias ou em novas alianças. Porque esta carta é o realmente querer obter aquele tipo de parceria ou aquele tipo de aliança que de certa forma nos arranque de uma certa frustração da nossa vida ou de uma certa dificuldade ou até mesmo de um certo desânimo da nossa vida. Nós estamos a falar muito das vossas emoções, porque aqui os obstáculos, ela é um barquinho dentro de um oceano de mar revoltoso, ou de águas muito agitadas, o que me mostra realmente aqui os sentimentos muito instáveis neste momento.
E é como se vocês tentassem seguir a vossa intuição a fim de encontrar realmente alianças e parcerias mais estáveis, mais promissoras, com mais sucesso e até mesmo, se calhar, mais seguras. As coisas que vocês devem considerar antes de tomarem a ação, que é a tal restrição. A restrição é um autocontrole, é quase como se fosse a carta da força. Um autocontrole a nível, às vezes, da nossa autoexpressão ou, às vezes, da nossa... É como se houvesse uma certa ilusão. Como eu digo, aqui a carta da carta, ela fala um pouco da vaidade. E esta vaidade tanto pode ser o reflexo externo como o interno de nós. E às vezes é como se nós, às vezes para comatar certas carências ou certos obstáculos, certas dificuldades na nossa vida, a gente utiliza quase como se fosse um escape, uma fachada, um mundo meio que fantasioso, e por isso é que vocês têm aqui a carta que antes, como restrição ou como pensamento, como antes da atitude, tomar uma certa restrição. A restrição é um certo cuidado. É quase como se houvesse aqui um autorrespeito ou uma praticidade, algo mais prático, algo muito mais concreto, uma autodisciplina, como ainda agora falei. Mostrem-me, por favor, o que mais posso dizer. O que deve considerar antes de tomar ação. Estão a ver o ermita? Há que valorizar realmente o que está lá dentro. É momento de interiorização e não de momento de fugas ou de escapes. Porque a gente, quando se sente na solitude, ou neste caso na solidão, que a gente deveria utilizar a solidão como uma solitude, como um autoconhecimento, como uma busca interna verdadeira, vocês realmente podem estar a utilizar esta solitude ou este sentimento de solidão não da melhor forma. Por isso é que a espiritualidade traz logo aqui o ermita a nível da vossa graça, a tal vaidade que ainda agora falei, o tal escape que a gente tenta buscar para sair de certas situações ou para sair de uma certa solitude, uma certa solidão, uma certa escassez, uma certa dificuldade ou obstáculo da nossa vida. Não é para fugir, é para encarar, é para ir ao fundo da questão, entender a questão. Mostra-me, por favor, que é a restrição, para que vocês realmente consigam ter o tal início, um amor, aqui tem outra vez o início do amor, mas aqui o As de Copas é o voltar a fluir ou permitir que a vossa vida tenha quase que um recomeço a nível de fluir, de voltar a fluir de uma forma mais harmoniosa, mas o As de Copas volta-me a trazer aquela sensação inicial que eram as copas. É quase como se houvesse uma autocura do vosso lado emocional, do vosso coração, do vosso chakra do coração, a fim de realmente trazer aqui um início, mas um início com o autorrespeito, com a autodisciplina, com o cultivar da paciência, o tal saber esperar por este algo novo de uma forma muito mais madura, de uma forma com muito mais introspeção, e a necessidade de acumular energia boa para iniciar este As de Copas com uma energia muito mais positiva, muito mais saudável na vossa vida. As razões para vocês continuarem a mover-se. As razões para vocês continuarem a mover. Primeiro, para deixar este declínio, esta fragilidade, esta contração ou realmente corte que vocês sentem na vossa vida, ou o sacrifício, trazendo a verdade interior, a sabedoria do vosso coração. Olha, a sabedoria do vosso coração, que é a verdade interior, sai-vos o chakra do coração. E eu falei isto desde o início, é como se vocês estivessem num processo de cura emocional,
de desbloqueio do vosso chakra do coração, gente. Vocês estão a passar um processo de cura do vosso chakra cardíaco, ou chakra do coração. Porque há aqui realmente, e esta carta fala a verdade interior e depois diz a sabedoria do coração, o entendimento, a claridade ou a clareza, a pureza, o conhecimento intuitivo, o entender da ilusão. Por isso é que eu ainda agora falei que esta situação aqui, que vocês devem considerar antes de agir, tem a ver com fazer uma avaliação, uma introspeção verdadeira. Calma, tranquila, sem querer apressar as coisas. A diminuição, que é aquilo que eu sinto que vocês estão a deixar para trás, o tal declínio, o tal corte ou a fragilidade, o sacrifício, realmente leva-os depois à colheita material. A colheita material, ela realmente fala do progresso, fala da vossa independência, fala da vossa estabilidade. É quase como se houvesse aqui sair de algo, como eu ainda agora digo, algo que houve um corte, ou uma fragilidade, ou uma contração, ou algo que realmente foi um sacrifício, ou foi uma perda na vossa vida. E é como se vocês, tendo esta verdade interior, que é as razões do vosso movimento, que é principalmente a vossa emoção, o vosso chakra do coração, leva-vos quase que a uma recompensa de autonomia. A carta da colheita material é a nossa independência, é a nossa estabilidade, é o nosso equilíbrio de uma forma individual, sem depender muito das nossas emoções, ou das emoções dos outros, ou da ajuda do outro. É uma carta em que a gente começa a sentir e a viver a vida, o fluir da vida, os ciclos da nossa vida, de uma forma mais responsável. Nós deixamos de culpar o outro ou a situação por nos encontrarmos naquela situação que nos encontramos e começamos a entender que a situação que nós nos encontramos, ou que estamos a deixar, ou que queremos alcançar, que depende de nós e que nós somos uma chave fundamental na situação. O possível resultado final, que tem a ver com a tal crescimento pessoal. Para mim é o crescimento pessoal. E se vocês repararem, aqui tem a ver com o chakra coração, nas duas esferas, aqui é o coração e a mente. Olha, eu não disse a força, ainda agora falei isso, gente. A força é o domínio sobre o nosso lado sombra. É o domínio sobre, é o saber usar da melhor forma o nosso poder. Saber usar os nossos medos não como limitações, mas como impulsos. E aqui há a necessidade realmente de equilibrar a vossa mente. Estão a ver? Equilibrar a vossa mente. Há realmente aqui um conflito mental. O resultado final, realmente vocês sairão deste conflito mental a partir do momento em que vocês conseguem controlar, manter quietos, trazer uma certa serenidade ou uma renovação em vocês mesmos, ou uma meditação, ou uma aceitação do momento em que vocês se encontram, ou das vossas decisões, para que vocês consigam trazer o equilíbrio à vossa mente, trazer um certo comportamento mais prudente, ou mais cuidado. Ok? É o que vos mostra, para que vocês realmente, olha, as de espadas tenham o triunfo e o sucesso. Triunfo e o sucesso. E aqui é o 3 de bastos, aqui é o 9 de ouros, 3 de bastos. Eu não costumo utilizar muito este deck, por isso é que às vezes faço um pouco de confusão. Mostrem-me, por favor, o que mais me querem dizer. Eu acho que a mensagem está tão explícita que só não entende realmente quem não quer. Vamos ver o que é que poderá trazer sobre esta situação. Vou tirar mais uma lâmina para cada posicionamento com o tarot, para que traga mais uma clarificação, e depois vamos ao conselho da espiritualidade. No primeiro posicionamento, a qual vocês se estão a mover, deixar para trás, afastarem, que é a tal situação que eu ainda agora falei, descontentamento, aborrecimento, que tem muito a ver
com o vosso lado emocional ou com as parcerias, com as conexões que vocês tiverem, que de alguma forma houve aqui quase uma sensação de perda de oportunidade ou deixar escapar uma oportunidade. Vocês estão a tentar realmente movimentarem-se dessa situação a fim de abrir-se a novas propostas, a novos contactos, a novas oportunidades que tragam uma estabilidade ou um preenchimento emocional, como ainda agora disse aqui, mais de acordo com o vosso novo eu e com aquilo que vocês realmente querem alcançar. Aquilo que vocês estão a passar, a movimentar-se. Rei de Ouros. É como se vocês estivessem realmente a alcançar muito mais estabilidade. O tal direcionamento que ainda agora falei aqui, seguir a vossa intuição, o vosso terceiro olho, é conseguir ver além daquilo que os nossos olhos vê, é conseguir estar muito mais atento àquilo que o futuro e àquilo que nós queremos conquistar, porque as parcerias, as alianças, é aquilo que vocês querem conquistar. Há muito mais sabedoria, muito mais maturidade, muito mais... O pé assente no chão, digamos assim, o pé assente no chão a nível das escolhas, a nível da avaliação em relação a parcerias e a alianças. As coisas que vocês devem considerar antes de agir, como eu digo, há aqui que tomar um certo... esqueci-me de baralhar. Uma certa prudência para não agir em forma de escape da situação. Há necessidade de trazer aqui uma certa resiliência, calma, para que este novo início, ou esta possibilidade de novo início, seja muito mais gratificante. Estão a ver? Há uma ambição, sim. Há um desejo, sim. Mas este desejo deve ser sempre controlado. O desejo não pode tomar uma proporção negativa, certo? Ela tem o desejo, a ambição, a vontade, a tentação, ela deve se manter de uma forma saudável para que este início, ou este novo começo, realmente seja um começo saudável, ok? Porque se vocês perdem o tal controlo sobre a situação e começam a ir em busca deste desejo, ou desta ambição, ou desta motivação de uma forma de escape, vocês não irão tomar este novo início da melhor forma, digamos assim, da melhor forma. As razões para vocês continuarem-se a mover. Primeiro, para a cura do vosso coração, a verdade interior, a sabedoria do vosso coração e a vossa estabilidade em todos os aspectos, porque o 9 de ouros é a estabilidade em todos os aspectos, ok? Olha, 9 de bastos, aprender realmente a colocar a defesa no momento certo, a proteger o vosso coração de uma forma saudável e a proteger a vossa estabilidade e a vossa independência de uma forma saudável. Continuar a mover-se. Porque o 9 de bastos é aquele guerreiro ferido, é o guerreiro que deve aprender com as experiências, com as falhas, com os erros. Deve utilizar essas falhas, esses erros como um sinal de proteção e não como um sinal de limitação, ok? O possível resultado final, que tem a ver com a força e o conflito mental. Ver aqui um autocontrole sobre a vossa mente. Ou sobre o comportamento imprudente, ok? Dependurado. Esta situação realmente vocês têm que ter, é quase como se vocês tenham que ter objetividade. É o tal sacrifício que eu ainda agora falei. É uma sensação de sacrifício, sim, mas é a oportunidade de realmente vocês começarem as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais prudente, mais paciente, através do aprendizado, ok? Sair da tal impulsividade e renovarem-se
a vocês mesmos. Eu para mim, há aqui uma renovação muito grande em vocês, muito grande. Princesa de Espadas é o Paz de Espadas e volta-me a finalizar com as espadas, ok? Há muita mente neste momento presente em vocês. Vamos ver o que é o conselho da espiritualidade, o que é que a espiritualidade vos quer trazer como conselho. Vamos ver qual é o conselho da espiritualidade para vocês, se pode trazer algo de acordo com esta mensagem ou até mesmo um conselho extra, certo? Um conselho extra. Este vídeo vai ficar um bocadinho longo e depois eu vou fazer a mensagem para a vencedora do vídeo passado, por isso deem-me um bocadinho de tempo, gente, porque se vocês querem mensagens completas, vocês têm que me dar tempo. Vamos ver o que é que o vosso anjo da guarda traz como conselho para vocês. Meus queridos seres de luz, qual é o conselho para Sagitário? Qual é o conselho para Sagitário? Não se esqueçam da vossa gratificação e eu agradeço desde já pelo vosso apoio, pela vossa consideração, meu muito obrigado. E para quem quer obter a mensagem, deixe o comentário, deixe o like e não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês sejam avisados de todas as notificações do canal. Mostrem, por favor, o conselho para Sagitário do Anjo da Guarda. Qual é o conselho do Sagitário, o Anjo da Guarda? O que é que o Anjo da Guarda de Sagitário quer comunicar? Gratidão. Olha, a força, decisões justas. Esta carta realmente, decisões justas, ela pode-me indicar também quase como se fosse a carta da justiça. Porque realmente os vossos anjos da guarda sabem que vocês estão preocupados. É o que diz, o anjo da guarda sabe que tu te encontras preocupado, mas não tens o porquê. É quase como se a tua preocupação não é tão justificativa. É quase como te dissesse, estás a preocupar-te em demasia. Mantém-te firme. Mantém-te firme. Deixa-te iluminar pela luz divina. A tal intuição que eu ainda agora disse, que vocês estão a passar por um momento em que vocês têm que estar mais atentos à vossa intuição. Não subestimes nenhum detalhe. Atenção a todos os detalhes. Por isso é que vocês, para não subestimarem nenhum detalhe, vocês têm que agir com tempo, com sabedoria e sem rapidez, com prudência para poder realmente avaliar. E depois diz-vos, só o perdão pode trazer a paz. Às vezes o perdão faz milagres, gente. Liberta-nos de muita coisa mesmo. E este perdão não é só o perdão ao outro, é o perdão que nós devemos colocar a nós próprios. Oi? Vamos ver o que é que nos diz um pouco mais os anjos. Vou tirar pelo menos mais uma cartinha, porque o vídeo já está muito longo. Olha, já saiu. Olha, o dependurado, a expectativa, 2 arcanos maiores. Há um melhor caminho, que às vezes pode parecer difícil, pode parecer complicado, mas é melhor. Há uma perspectiva melhor, leva-nos a algo às vezes melhor. E esta carta é que volta-vos a pedir para vocês fazerem uma pausa e fazer uma reflexão, uma pausa para fazer uma reflexão e ter a tal intuição, ou os tais insights, as tais ideias, as tais comunicações que a espiritualidade de alguma forma traz até vocês. E diz-vos para que vocês às vezes tenham a coragem de ser diferentes ou de agir de uma forma diferente à habitual, ok? Este é o conselho da vossa espiritualidade. Decisões justas, mas com uma perspectiva também diferente, com uma perspectiva de mais reflexão, com muito mais atenção à vossa intuição, aos vossos insights, como eu digo, e agir de uma forma diferente à forma anterior, porque há um caminho melhor à vossa frente. Por isso é que esta carta dos anjos da guarda diz,
que vocês estão preocupados, mas não têm razão, apenas devem se manter firmes. Vamos agora à mensagem da nossa querida vencedora do vídeo passado. A mensagem é para Laís Lima. Minha querida Laís Lima, eu vou tirar um geral, eu não vou entrar na tua vida privada, porque é um vídeo geral, é um vídeo que toda a gente terá acesso, ou muita gente terá acesso, por isso eu vou apenas comunicar aquilo que eu sinto que seja mais importante na tua vida, ou neste momento, através de um esclarecimento da espiritualidade e direcionamento divino para ti. Meus queridos seres de luz, mostrai-me por favor a mensagem para Laís Lima. O que é que a espiritualidade quer comunicar para Laís Lima, por favor? Mostrem-me por favor Laís Lima e o direcionamento divino, e depois também tiro para ti um conselho do teu anjo da guarda ou dos anjos que te queiram comunicar, ok? A tua situação, ou o teu momento atual, o que é que você, da onde tu podes te estar a querer mover. Há aqui uma verdade interior que te está a fazer querer mover, ok? Uma verdade interior, uma sabedoria, realmente um entendimento, uma clareza que te está a fazer querer mover. Com uma perspectiva de realmente trazer aqui um autodomínio, uma autossuficiência à tua vida, com preparações muito cuidadosas, tentar evitar ou eliminar pequenos impedimentos na tua vida, a influência oculta ou aquilo que tu deves considerar. Há aqui um excesso talvez de responsabilidade. Porque a influência oculta é aquilo que às vezes a gente não vê ou não quer ver. Porque aqui esta carta do excesso, ela realmente fala do stress, da carga, do esgotamento, de preocupações ou de estar em quase que em um ponto limite. Um ponto limite. Há muita ansiedade, muito peso ou sentimento de carregar o mundo sobre os ombros. As razões para continuares o movimento, ou o conselho da espiritualidade, como eu digo, para realmente te ocupares a curar. Esta carta é a carta da cura, gente. É ocupar-se realmente em voltar a achar. É quase como se tivessem que voltar a semear, a curar-se, a corrigir erros do passado, a emendar, a restaurar o equilíbrio. E o possível resultado final. Oi, são muitas. Um momento. Momento, que as cartas caíram lá na frente. Tenho que apanhar. Acho que até foi uma só que caiu. Até pensei que era mais. Mas acho que foi só uma. Ai não. Bem parecia que tinha sido mais. Gente, um bocadinho de tempo que as cartas caíram do outro lado da mesa. E bem me pareciam que tinham sido mais. Eu peço desculpa, mas são coisas que acontecem. Mostrem, por favor, o possível resultado final para Laís Lima. E o manter-se quieto. O manter-se quieto é realmente... O resultado final é um resultado de meditação, da tal renovação de ti mesma. Como ainda agora tinha falado na mensagem, e no fundo é que tu tens a carta da prosperidade. Porque me fala realmente de boa sorte, de êxito, de expressar a gratitude, ajudando às vezes os outros. Também pode falar em aquisições, em posses materiais, em riqueza, em estabilidade. Em estabilidade. E eu já vos tinha dito isto na geral. A nível de clarificação, vamos ver. O que é que a espiritualidade quer dizer?
Tu estás a movimentar realmente com uma verdade ou uma sabedoria muito, muito interior, com muita consciência, com muito entendimento. 4 de ouros. É como se realmente tivesse a agir com muito entendimento. O 4 de ouros é quando a gente realmente age com segurança, age com um certo controle, age com uma certa... É quando a gente tenta realmente ter o controle sobre a situação ou proteger realmente aquilo que a gente sente que é importante para nós. Se reparares atrás, há uma borboleta quase que a renascer por detrás deste monte. O que me mostra realmente que há aqui a borboleta para mim é o sinal de transformação. É o sinal de renovação, mas principalmente de transformação. E esta transformação começa sempre de dentro para fora. Por isso é que a espiritualidade começa logo na tua primeira carta da verdade interior. É como se houvesse realmente uma transformação a iniciar dentro de ti, para que tu realmente hajas e tenhas muito mais autocontrole, muito mais equilíbrio, muito mais segurança e estabilidade a nível de entendimento, de clareza e de consciência e o discernimento entre a verdade e a ilusão. A tua perspectiva, que é o poder de amansar o pequeno, que é o tal autodomínio ou autossuficiência, o trazer aqui algum tipo de pequenos impedimentos, dar a volta a pequenos impedimentos. Tu tens a Imperatriz, como volta realmente cá aqui ideias, projetos, objetivos, a nível de criar e de trazer coisas novas à tua vida, a nível de realmente prosperar ou trazer êxito, algum tipo de êxito ou sucesso, desenvolvimento positivo, mas já há aqui realmente a ideia, a iniciativa de querer realmente criar, e por isso é que tu tens, a nível da tua perspectiva ou aquilo para a qual tu estás a mover, é como se tivesse a consciência para alcançares este êxito, ou este sucesso, ou esta prosperidade na tua vida, tenhas que ter um autodomínio, uma autossuficiência, ter algum tipo de preparo cuidadoso sobre as situações, ou sobre as pessoas que estão envolvidas na tua vida ou na situação, ter uma certa adaptabilidade a fim de quase que contornar pequenos impedimentos. A nível da influência oculta, que é o excesso. Eu acredito que neste momento é como se trouxesses um esgotamento, uma certa... É quase como a carga sobre os ombros, é como se sentisse uma carga sobre os teus ombros. E é o que a carta realmente demonstra ali. Olha, a Torre, tu queres libertar a qualquer custo realmente a carga, o esgotamento, o pesadelo, as preocupações, é realmente estar a chegar ou sentes que chegas a um limite e queres uma transformação, ok? E queres uma transformação. Ou desejas realmente a libertação desta transformação. A nível do conselho da espiritualidade, que é as razões para te continuares a movimentar ou a seguir em frente, 2 de espadas. Os 2 de espadas neste deck, ela traz muito equilíbrio, ok? Ela traz a clareza sobre as dúvidas, porque é o sol e a noite, o dia e a noite. É clareza sobre as dúvidas. E esta clareza sobre as dúvidas tem a ver realmente com o teu poder de decisão ou com o eliminar realmente através da tua decisão, ou através da tua comunicação, através da tua consciência concreta, porque o 2 de espadas às vezes tem a ver com a indecisão. Eu acho que aqui não podes ser indecisa realmente, para poderes corrigir erros do passado, para poderes curar-te, para poder emendar, para tentar realmente restaurar o equilíbrio na tua vida. Tu não podes te manter indecisa. É como tenhas que realmente trazer luz às dúvidas, clareza
à decisão. E o possível resultado final, que é a meditação, o renovar-te a ti mesma, a compostura, a serenidade, o desprendimento de certas situações, ou até mesmo, às vezes, de nós próprios, desprendermos de nós próprios, do nosso ego, do nosso individualismo, que às vezes há momentos da nossa vida que a gente tem que se desprender não só do mundo, mas de nós um pouco, para teres a vitória. Olha, 6 de bastos, para teres a vitória e o reconhecimento que tu queres ter, a celebração que tu queres ter. Justiça, justiça divina, ok? Há aqui recompensa pelo teu esforço. É um esforço, não é fácil, como eu digo, tudo aquilo que não é muito fácil a alcançar, quando a gente alcança, o gosto da vitória é muito maior. Vamos ver o que é que o teu anjo da guarda te quer comunicar. Mostra-me, por favor, um conselho do anjo da guarda para Laís Lima. Claro, minha querida, vais enquadrar esta mensagem à tua situação. Como eu digo, eu não posso entrar na tua esfera privada, mas acredito que entenderás perfeitamente aquilo que a espiritualidade te está a querer comunicar. O conselho do teu anjo da guarda, o conselho ou o direcionamento do teu anjo da guarda. Tu tens o 5 de ação. O 5 de ação é o 5 de bastos. O 5 de bastos. E esta carta, o teu anjo da guarda diz: os teus anjos da guarda querem que tu saibas aquilo que se vai passar para que possas ganhar mais confiança em ti mesmo e acreditar nas tuas capacidades. É quase como se dissesse que a situação à qual tu estás a passar, ou o tal conflito, porque o 5 de bastos é a carta do conflito, e este conflito tanto é o conflito externo como às vezes o nosso próprio conflito interno. E é como se o teu anjo da guarda te dissesse que necessitas saber que este conflito, aquilo que tu estás a passar, vai-te ajudar a ganhar mais confiança em ti mesma e acreditar mais nas tuas capacidades. Mantém-te firme e defende o teu ponto de vista. Afasta-te de pessoas que trazem ou que semeiam a confusão na tua vida. É o conselho do teu anjo da guarda. Que mais, por favor? Mais uma lâmina. Mostra-me, por favor, mais uma mensagem para Laís Lima. Mais uma mensagem dos anjos, por favor, para completar a mensagem do anjo da guarda. Oi, gratidão, já vi. Olha, outra carta de prosperidade. O 10 de Ariel. O 10 de Ariel tem a ver com a prosperidade, que já tinha aqui, com a prosperidade da Imperatriz. E esta carta, o anjo ou o arcanjo Ariel diz: haverá muitos motivos para seres grata. O sucesso financeiro, e é como se houvesse realmente aqui a riqueza e a oferta a nível familiar. O 10 de ouros é uma carta realmente de prosperidade de legado, de posses materiais, de riqueza, de boa sorte, de êxito, mas que deves realmente expressar a tua gratidão. A situação que tu estás a passar é como o anjo da guarda te diz: é para ganhares mais confiança em ti mesma e acreditar nas tuas capacidades. Manter-te firme e defender o teu ponto de vista. Afastar-te de situações ou de pessoas que realmente trazem mais, semeiam confusão na tua vida, para que tu consigas realmente alcançar este 10 de ouros. O 10 de ouros não é só riqueza material. Às vezes é o nosso bem-estar, é o estar em paz connosco mesmo, é o estar em paz em casa, é o estar em paz
connosco, com a família, com as nossas emoções, com as nossas conquistas, com o nosso novo eu. Ok, minha querida? Esta é a tua mensagem. Enquadra a tua situação, ao teu momento, à tua vida. O meu muito obrigado a todos vocês. Às pessoas que querem também obter para a próxima gravação de Sagitário uma mensagem também direcionada a si, exclusivamente à sua energia, deixe o seu comentário, o seu like no vídeo para que possam ser encontrados no motor de busca. O meu muito obrigado. Volto a frisar, não se esqueçam da vossa participação, da vossa gratificação para com o canal e para com o conteúdo do canal. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.